Drops dessa semana tem a proposta de compliance para GDPR na Ethereum, o WDK da Tether, a conta global da Matera e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente comenta sobre um paper que circulou essa semana sobre a aplicação ou uma arquitetura que permite que aplicações rodando na rede Ethereum sejam compatíveis com a Lei de Proteção de Dados da Europa, GDPR. Essa é uma proposta que está circulando, foi escrita pelo Eugênio Reggianini, que já esteve aqui no podcast fazendo um Block Talks com a gente, e é uma proposta interessante, porque ele traz para a camada de execução, né, do Ethereum, de consenso do Ethereum, só dados pseudo e anonimizados, e trata os dados na camada mais externa, né, olhando a arquitetura do Ethereum. Então, algumas ferramentas dentro dessa arquitetura que ele cita aqui são o Proto-Danksharding, que é uma proposta de melhoria no Ethereum para armazenar os blobs de transação off-chain e depois faz só o commit para dentro da blockchain sem os dados pessoais, a utilização de zk-SNARK nos nós para verificação de provas, uso de Full Homomorphic Encryption e TEs, que são os Trusted Execution Environments, e MPCs, entre outras tecnologias. E a ideia aqui é criar uma arquitetura modular em que você tenha a camada de execução, onde estão as wallets e as aplicações descentralizadas, que escolhem quais são os dados que vão passar, atuando como os controllers da GDPR. As RPCs e as mempools só repassam aquilo que tiver oculto ou encriptado. São os processadores, que são também uma figura da GDPR e da LGPD no Brasil. A camada de consenso propõe e atesta apenas os compromissos, né, os commits e as provas, e os validadores já não operam como controllers, e a camada de disponibilidade de dado, que são as camadas de arquivos e armazenariam tudo. É muito interessante porque ele harmoniza todas essas camadas com as figuras de controlador e processador da GDPR. Então é um artigo bem interessante se você trabalha com proteção de dados e está no ambiente de blockchain e está explorando essa questão de privacidade, como eu estou lá com o Midnight. É um paper interessante para entender um pouco como é que as blockchains que não são privadas ou não oferecem isso podem passar a oferecer com uma arquitetura modular. Bastante interessante. A Tether, que é a provedora de infraestrutura e também a emissora da USDT, que é a principal stablecoin atrelada ao dólar e, consequentemente, a principal stablecoin de dólar do mercado, tem trabalhado no lançamento de alguns componentes interessantes. Um que eles anunciaram recentemente foi eles estão tornando open source, código aberto, o software de mineração de Bitcoin que eles utilizam. E essa semana eles anunciaram um WDK, que é o Wallet Development Kit. E o objetivo da Tether aqui não é exatamente concorrer com outros fornecedores, mas é começar a oferecer algum tipo de padrão para interação entre os usuários e as blockchains que seja não custodial e que seja descentralizado, né? Então, é um pacote que eles estão abrindo, que é open source e que está testado e aprovado para rodar, né, em ambiente produtivo. Esse WDK é uma infraestrutura que abstrai a complexidade
de interação com as blockchains para os desenvolvedores poderem focar mais na experiência do usuário. Nesse momento, esse WDK oferece suporte para Ethereum, Polygon, Arbitrum, Bitcoin, Tom, Spark e vem mais por aí. Tem uma camada de API unificada, ou seja, é uma única interface para qualquer que seja a blockchain que você vai desenvolver, qualquer uma que eles suportem. Permite transações sem o custo de gás, que é aquela da Account Abstraction que a gente falou aqui, especialmente nas chains EVM e Tom, e não tem nenhum tipo de armazenagem dos segredos e dos dados dentro do WDK, permitindo que o usuário controle totalmente esses parâmetros, né? Então, se você é um desenvolvedor, uma startup, ou se você está procurando algum tipo de inovação, parece ser um caso interessante explorar esse kit. E aí, qual que é a vantagem disso, né, para Tether? Na minha leitura, é a Tether saindo só daquela posição de eu emito stablecoin, eu tenho uma receita com o cupom dos títulos que lastrei o stablecoin, agora eu vou investir num monte de negócio para poder me alavancar. Eu acho que a Tether está fazendo um trabalho interessante também nesse ambiente de código aberto de infraestrutura, mostrando que realmente aí eles seguem, de certa maneira, o ethos, né, da Web3, da descentralização, do código aberto e, de certa maneira, também estão retornando valor para a comunidade, que obviamente abraçou a Tether como um padrão de indústria vertical. Essa semana no Brasil teve a Febrabantech, antigo SIAB, e muitas novidades aí de várias frentes da tecnologia voltada para o mercado financeiro. A que mais me chamou a atenção foi um anúncio da Matera, que é um dos principais provedores de tecnologia bancária no Brasil e tem operação nos Estados Unidos também, numa parceria anunciada com a Circle. Vai integrar o SDC, a stablecoin do dólar, para dentro da plataforma. Eles têm uma plataforma chamada Digital Twin, dentro do ecossistema da Matera, onde os usuários, né, da plataforma vão poder oferecer para os seus clientes uma conta global em dólar digital, ou seja, de base, uma conta global de base de stablecoin, sem precisar abrir conta no exterior, ou seja, você faz o KYC no banco que usa essa infraestrutura e eles vão poder oferecer para você essa conta global, podendo abstrair aí toda essa complexidade para o banco e para os usuários, para os clientes dos bancos, mantendo essa conta nativa em dólar. Ou seja, é uma abstração de uma wallet, mas com um front regulado pelo próprio banco que utilizar essa solução. Interessantemente, como a matéria é super forte no Pix, é uma integração praticamente nativa entre você mover um Pix usando a plataforma do banco para dentro dessa conta global aí em dólar, né? O bacana essa integração. O Carlos Neto, que é CEO da Matera, destacou que essa utilização vai ser um clique, não vai ter chave cripto, não vai ter nenhum tipo de complexidade e pode ser usada, segundo ele, entre aspas, pelo cidadão comum, fecha aspas. Eu acho que nesse sentido, olhando para tudo o que acontece em fintech no Brasil, é um avanço interessante. A Matera foi central na implementação do Pix, tem uma mão grande na implementação do Open Banking e, como eu falei, tem operação nos Estados Unidos, inclusive atuando no Fed, com o Fed, no sistema de pagamento instantâneo dos Estados Unidos, chamado FedNow. Então, em português fica esquisito, mas é interessante ver como as inovações brasileiras têm alcance global e, nesse sentido, a matéria está super bem posicionada. Fica aqui o convite para o Carlos Neto vir falar da trajetória dele e como ele vê esse momento de DeFi no mundo financeiro, né? Porque afinal de contas é um OG também de TradFi. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Tether, como eu falei, planeja abrir
o código da sua plataforma de mineração de Bitcoin. O Bank of America anunciou que vai explorar o lançamento de uma stablecoin própria. A Stripe adquiriu a infraestrutura de wallet, a Privy, e junto com a Bridge aí parece prometer bastante coisa no âmbito das stablecoins e pagamentos internacionais. A PayPal planeja utilizar a PYUSD, a sua stablecoin de dólar, dentro da infraestrutura da rede Stellar e potencialmente explorar novos casos de uso. A Felix Protocol lançou a USDHL, que é uma nova stablecoin que utiliza a infraestrutura de emissão de stablecoin da M0 na rede Hyperliquid. O Clarity Act, que é um projeto de lei novo para a infraestrutura cripto nos Estados Unidos, ganhou apoio bipartidário em 2 comitês, né, dentro da Câmara e segue agora para o plenário. A Coinbase lançou um cartão, um Amex Card, a primeira entrada da Amex em cripto e tem cashback em Bitcoin. A Conduit anunciou uma parceria com o Brasa Bank para fazer transações de câmbio em tempo real utilizando stablecoins. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Eugênio Regianini, Paulo Arduino, Cássio Gusson, Ian Kane, Carlos Arena, Marcelo Prates, Luca Prosperi, João Reginato, Chris Dixon, Dan Ferrani e Kirill Gertman. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e dar uma olhada na lojinha em blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFJ.